Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da BB Arc 7. Hoje temos connosco uma educadora. Pois é, papás em casa, certamente já se fizeram muitas questões sobre o que é que será que o meu filho faz o dia inteiro na creche ou na escola. Será que está o dia todo a dormir, a correr, a fazer atividades? E que atividades são essas? Pois é, hoje temos à conversa a educadora Carolina Mendonça, que nos vai trazer aqui algumas novidades e também alguns alertas e dicas para os pais. Olá, Carolina! Boa Olá, tarde! boa tarde. Desde Espero que já, muito estejam todos obrigada. bem desse lado. Obrigada eu pelo convite, é uma honra estar aqui convosco e espero poder trazer algo de novo e de interessante a quem nos está a ver desse lado. Carolina, lá para casa, quem é a Carolina Mendonça? Então, eu sou a Carolina, educadora de infância, tenho 26 anos. Fez agora 3 anos em setembro que sou educadora de infância. Estou neste momento com uma sala com meninos de 3 anos que acompanho desde a creche e vou acompanhar até aos 5 anos. Não é uma idade fácil, mas é por gosto e é com muito prazer que os acompanho e que estou com eles. E porquê? Porquê ser educadora? Porquê lidar com crianças? Porque foi uma coisa que eu sempre quis. A minha mãe também é educadora de infância. Não é porque passou de geração em geração, mas de facto foi sempre algo que eu gostei muito. Sempre adorei estar com bebés e gostei bastante da licenciatura, adorei o mestrado e estava desejosa de poder começar, porque acho que é todo um mundo que as pessoas desconhecem e que tem imenso para oferecer. E todos os dias tem novidades, todos os dias tem coisas novas. Temos sempre muito a aprender com as crianças, muito a ensinar também, e por isso é um trabalho daqueles que não nos podemos fartar, portanto todos os dias são felizes, não é como algumas pessoas que chegam a casa muito cansadas e odiaram o dia. Nós, mesmo que tenhamos um dia menos bom, acaba sempre por ser excelente, porque as crianças oferecem-nos tudo o que há de bom e, portanto, acho que é o melhor emprego do mundo. Carolina, então e como é que funciona basicamente o vosso dia-a-dia? Portanto, as crianças chegam, não é? Os papás deixam as crianças na creche, regra geral são os papás. Como é Sim. que funciona o chegar, o acordar, o saber se vem com muita birra ou não, se está um bocadinho doente, se não está? Como é que funciona a recepção por parte da Carolina para cada criança que chega? Então, é importante haver sempre comunicação com as famílias, seja pai ou mãe, ou os avós, ou quem quer que seja que venha trazer a criança. É importante que nos transmitam todo o tipo de recados. Se está doente, se passou bem a noite, se passou mal, porque às vezes há pequenas coisas que nós podemos não perceber e se os pais nos disserem, é muito mais fácil ao longo do dia nós estarmos atentos a pequenos detalhes. E vice-versa também, às vezes há coisas que nós observamos nas escolas que os pais nem sempre se apercebem e é importante existir essa comunicação. Eu preciso de saber se a criança teve febre durante a noite, se dormiu mal, se dormiu bem, se comeu bem ou mal no dia anterior, se chegou bem à escola ou não, porque muitas das vezes eles fazem birra à porta, mas depois chegam à sala e o dia corre de outra forma completamente diferente, que os pais não estão à espera. Às vezes é só aquele miminho de quererem estar ao colo ou de repente perceberem que os pais os vão deixar e que vão ficar ali na escola e acaba por ficar tudo bem. Também acontece ao contrário, acontece os pais deixarem-nos bem e por algum motivo o dia não estar a correr da melhor forma, e daí essa comunicação que nós temos de relatar às famílias tudo aquilo que se está a passar. No dia a dia, quando a Carolina recebe os pequeninos, pronto, falou-nos há pouco que recebia a partir da idade dos 3 anos, não é? Que é uma idade já de mudança, portanto já passa ali aquela fase dos 2 anos complicadíssima, mas depois entramos numa nova fase, não é? As primeiras impressões da Carolina com as crianças a nível de atividades, quais é que costuma ter ou ser? É assim, eu já acompanho o grupo este grupo que eu tenho desde a creche, portanto já os tenho desde pequenininhos, foram chegando outros meninos novos, mas acho que quando as educadoras têm a possibilidade de os acompanhar ao longo dos anos e de crescer com eles, torna tudo muito mais fácil. Claro que Claro. também os que chegam novos é sempre uma nova adaptação, uma nova rotina, novas atividades. Eu acho que nós temos de estar atentas àquilo que cada criança gosta e não gosta de fazer e que é ou não capaz de fazer, porque não estão todas ao mesmo nível
e muitas das vezes nós temos de ter cuidado com aquilo que queremos ou não queremos fazer e tentar perceber se eles estão disponíveis para isso ou não, porque às vezes nós preparamos as nossas planificações mensais, as nossas planificações diárias e pensamos, isto vai ser tão giro ou faz imenso sentido para o grupo, e depois chegamos à conclusão que afinal não é bem assim e nem todos querem realizar essa atividade ou nem todos estão disponíveis para isso, e nós temos de respeitar. E por isso o dia de uma educadora, embora exista uma rotina com as crianças, acaba por não ser rotineiro, porque todos os dias mudamos. É uma surpresa, não é? Coisa. Sim, é uma surpresa e nunca estamos à espera daquilo que vai ou não acontecer. Pode correr tudo bem, pode correr mal, temos de mudar, temos de nos adaptar. Oh, Carolina, e essas atividades que são planeadas pela Carolina, não é? Elas vão de encontro com aquilo que é o suposto ensino básico para a instituição onde está, portanto vai alinhada com a própria instituição, ou é algo que possa ser criado dentro da sua imaginação, daquilo que acha que é em termos educacionais o melhor para aquelas crianças? Como é que funciona, mais ou menos? Pronto, nós quando estamos a trabalhar em algum lado temos sempre alguém acima de nós, temos a coordenação, a direção, uma equipa pedagógica que inclui auxiliares, outros educadores e, portanto, às vezes temos isso de encontrar um equilíbrio entre todos e nem sempre é possível fazer aquilo que nós achamos que é o melhor e que pretendíamos para o nosso grupo. No entanto, acho que encontrando esse equilíbrio consegue-se fazer as duas coisas. Nós, no início do ano, juntamos todas as educadoras, todos os educadores e fazemos o nosso plano anual de atividades, que basicamente são atividades comuns para todas as salas, para todas as educadoras, com datas comemorativas, o Natal, a Páscoa, o Dia do Pai, o Dia da Mãe, que são coisas comuns que nós fazemos e que combinamos. E depois existe as atividades da sala, que aí sim temos mais liberdade, não para fazermos tudo o que queremos, porque todas as educadoras são diferentes, todos os educadores são diferentes e nem sempre o que é bom para uns é bom para outros e nem sempre estamos todos de acordo. Eu nessas coisas sou um bocadinho teimosa e tento sempre levar a minha avante e faço aquilo que considero que é melhor para o grupo e que acho que eles precisam e que eles próprios pedem. Eu trabalho muito consoante aquilo que eles é que me vão guiando. Portanto, nós temos essas datas que são fixas, mas depois todos os outros temas que vão sendo abordados acabam por ser eles a trazer, começam a falar, começam a estar interessados noutras coisas e eu aproveito muito isso. Eu gosto muito de lhes dar liberdade para serem eles a escolherem aquilo que querem aprender. A questão do desenvolvimento infantil é muito importante, portanto, vocês têm um papel fundamental porque são vocês que passam a maior parte do tempo com as crianças, não é? Enquanto os papás têm que ir trabalhar, portanto, vocês passam praticamente quase o dia todo com elas. E, portanto, vocês aprendem a conhecê-las de uma forma única e cada uma delas. As suas dificuldades, os seus desafios, as atenções. Se calhar a Mariana precisa de mais atenção do que o Roberto, ou se calhar o Flávio precisa de um bocadinho mais de colinho do que o Fernando, estou aqui a supor. Portanto, para vocês, o facto de ser educadora é muito desafiante, mas também a componente, neste caso da vossa auxiliar, também tem um papel fundamental, certo? Claro que sim, há todo um trabalho pedagógico que é feito em conjunto, não é só a educadora que está na sala, a equipa é muito importante e se nós não tivermos ajuda também não conseguimos fazer nada, até porque nesta idade os grupos já são maiores do que nas creches, temos mais meninos, alguns têm necessidades educativas especiais, é preciso outro tipo de cuidado, outro tipo de atenção e para nós fazermos isso é necessário que quem esteja connosco seja capaz de lidar com o grupo e portanto esse trabalho de equipa é feito desde o início e tem de ser bem feito porque senão não resulta, é mais complicado. É muito complicado. E todas as crianças são diferentes e todas têm necessidades diferentes e é preciso estarmos atentos exatamente a essas necessidades e responder àquilo que eles precisam, porque depois nestas idades são muito exigentes. Porque também, provavelmente deve ser, lá para casa os papás devem estar a pensar, vocês têm um longo trabalho, não é? Que muitas das vezes, ou na sua grande maioria das vezes, não é visto principalmente pelos papás. Porquê? Porque, efetivamente,
os pais deixam as crianças na creche, mas depois não sabem o que é que efetivamente eles fazem na creche, não é? Pode-nos dar algum exemplo de algumas atividades que a Carolina Sim. faça com os pequenotes? Sim, claro que sim. Eu particularmente gosto de partilhar tudo aquilo que faço com os pais e, portanto, estão sempre a par daquilo que vai ser realizado durante esse mês na sala. Às vezes explico que nem sempre aquilo que nós pretendemos fazer acontece exatamente daquela forma que tínhamos dito que ia acontecer, mas é importante que em casa percebam que tudo o que nós fazemos com as crianças tem uma intenção pedagógica. Eu não estou só a brincar com eles e não estou só a fazer aquilo porque me apetece e porque é giro. De facto, o que nós estamos a fazer é preciso para aquela idade e é preciso para aquela criança. Posso dar um exemplo. Existe muita transdisciplinariedade entre todas as atividades que nós fazemos. Nós, a partir de uma, conseguimos trabalhar várias áreas. Eu agora há pouco tempo, isto é uma atividade que também podem fazer em casa, fui com eles plantar sementes de girassol. É uma coisa acho que qualquer pai em casa consegue fazer, qualquer pessoa consegue, e através dessas sementes nós trabalhamos a matemática, a linguagem, o conhecimento do mundo, a formação pessoal e social. Porquê? Porque aquela semente tinha imenso para nos ensinar. Nós aprendemos a contar, nós aprendemos que a água é importante para o nosso planeta, aprendemos que temos de tratar bem as nossas plantinhas, que temos de as regar, de lhes dar amor, trabalhar em grupo, porque uns tinham de escavar, outros tinham de as plantar. E, portanto, há toda uma intenção pedagógica por trás de tudo aquilo que nós fazemos. Eu, por exemplo, o meu grupo, eles são todos muito diferentes e estavam com alguma dificuldade em lidar com as emoções. Isto é mais um exemplo que eu vou dar. E eu agarrei no livro do Monstro das Cores, que até é algo conhecido, muitos pais devem ter em casa esse livro. Nós temos na plataforma, por acaso. E criei uma parede das emoções em que todos os dias, várias vezes aos dias, porque ao dia as nossas emoções vão mudando, não é? E portanto eles vão colocando a fotografia deles nas várias emoções que estão a sentir ao longo do dia. Depois tem um emocionómetro onde fazem esse registro. Isto para explicar que tudo o que nós fazemos é importante. Às vezes os pais acho que não têm muita noção disso e acham que nós estamos a fazer só porque sim. E tem tudo uma razão de ser e faz tudo sentido para a faixa etária em questão e para aquelas crianças em questão. Carolina, na sua opinião, não deveria de existir uma maior comunicação e ligação entre a escola e os pais? Eu acho que sim, mas isso também depende muito de escola para escola e da forma como elas são geridas. Nem sempre é possível existir a comunicação que os educadores desejam e que os pais desejam. Eu, por exemplo, por acaso é uma questão que os pais da minha sala até tinham e surgiram grupos do WhatsApp e essas coisas todas. Isso hoje em dia é uma coisa comum, porque estamos numa era digital e quase todos os pais têm esse tipo de grupos, mas isso nem sempre é possível nas escolas por várias razões e, portanto, temos de dar a volta a isso e comunicar com os pais da mesma forma. No meu caso, utilizo muito o e-mail e envio várias atualizações de fotografias, com a descrição das atividades que estamos a fazer. Tenho um diário da família e da escola em que eles levam agora todos os fins de semana, em que os pais têm de escrever uma história sobre eles, sobre a família, desenhar a família, e depois tem a contrapartida da escola, que é eu escrevo também algumas asneiras que eles fazem, alguma coisa nova que eles adquiriram, e portanto acho que a comunicação depois também depende muito de cada educador conseguir arranjar estratégias para conseguir, porque esta ligação que nós criamos com os pais e com as famílias é muita intercomunicação que conseguimos estabelecer uns com os outros, e se ela não existir, há uma falha grande na educação e não é suposto isso acontecer, e é muito importante que os pais coloquem sempre todas as dúvidas que têm e que questionem sempre aquilo que está a acontecer e porquê, que é para tentarem perceber o que é que a educador está a fazer na sala. E também, estava-me agora aqui a recordar às vezes de algumas situações que acontecem, que é uma criança chegar a casa com uma dentada numa bochecha, uma dentada num braço, e os papás não conseguirem perceber porque é que a criança veio com uma dentada. Como é que se gera estes conflitos dos papás, estas dúvidas?
Eu acho que os pais, a coisa mais importante que eles têm de perceber é que nós não temos só um menino, começa logo por aí, porque muitas vezes eles dizem, o meu filho, a minha filha, mas nós não temos só aquele menino, nós temos 23, 24, 25, o que quer que seja, e muitas das vezes, e é importante dizer sempre a verdade, os pais saberem exatamente como é que aconteceu aquela situação, mas muitas das vezes basta nós estarmos a olhar para o outro lado, para o outro menino durante uns segundos e de repente Já aconteceu foi. qualquer coisa. E nestas idades é muito comum eles terem confrontos territoriais por lutas de brinquedos, porque querem o mesmo brinquedo que o outro amigo, porque querem entrar na brincadeira e o outro não deixa. E são tudo coisas que nós trabalhamos, mas que às vezes sai fora do nosso alcance e não tem mal nenhum, acontece, é mesmo assim. Eu acho que é importante perceberem que as crianças não vão ficar traumatizadas, nem vão deixar de ter amigos, nem vão deixar de brincar, nem a educadora ou o educador é menos preocupado e atento porque isso aconteceu. Acontece é que muitas das vezes em frações de segundo E não se consegue, não é? acontece, mas também é importante que percebam aí em casa que ao longo do dia nós evitamos imensos acidentes. Eu acho que as pessoas também não têm a noção disso. Há Acho que os imensos pais acidentes que não nós têm. evitamos. Sei lá, crianças que podem tropeçar e nós evitamos aquela queda. Crianças que podiam ter entalado o dedo na porta por algum motivo e nós conseguimos chegar a tempo e evitamos. Há vários acidentes, portanto, às vezes ficam chateados porque aconteceu, porque levam um pequeno arranhão, uma pequena mordidela de algum amigo e nem sabem durante o dia a quantidade de acidentes que nós conseguimos evitar, exatamente, porque estamos presentes, estamos atentas e acontece. Eu acho que é importante perceberem que acontece, ninguém esconde, ninguém tenta ocultar nada e acho que é importante também da parte dos educadores manterem sempre a postura de dizer, olha, é assim, o dia a dia pode acontecer e não é um caso isolado, portanto também é importante que percebam que pode acontecer várias vezes ao longo do percurso escolar. Carolina, uma das coisas que são muito faladas pelos pais é a fase do desfralde, em que vocês têm um grande apoio nessa fase. Portanto, vocês são têm quase aquela missão de desfralde ali a partir de uma certa altura, não é? É verdade. Consegue-nos dar aqui alguns exemplos de alguns desafios nessa fase que a Carolina tem tido? Bem, é um desafio enorme. Eu desfraldei, ainda tenho 2 meninos para desfraldar, mas o meu grupo desfraldou todo nos meses de verão, porque o ideal é serem meses quentes, porque eles acabam por fazer muito xixi na cama, muito xixi na roupa quando estão nesse processo de transição, e é importante que os pais falem com eles, que lhes expliquem, juntamente com os educadores, a fase que estão a atravessar, e muitas das vezes os educadores e os próprios dos pais ficam chateados, e não pode ser, quando há xixis na roupa ou xixis na cama, e os meninos acabam por demorar mais tempo porque nós nos estamos a zangar com eles e estamos a impedir uma coisa que é natural. Não faz mal nenhum, acontece, e é importante que isso aconteça até eles conseguirem controlar e terem tempo de ir à casa de banho normalmente eu peço sempre que façam a transição de fralda para cuequinhas com aquelas fraldas cueca que eles conseguem tirar sozinhos, certo. E que não usem bodies, é um conselho que eu dou, não ponham os bodies aos meninos porque eles acabam por não ter autonomia nenhuma, como têm os botões eles não conseguem tirar e acaba por os incapacitar de conseguirem ir sozinhos à casa de banho. Portanto, roupa prática, essa fralda cueca e em conjunto tudo se consegue. Por acaso com os meus meninos foi um processo bastante rápido porque os pais ajudaram imenso e eu tirava na cesta durante a semana e dizia aos pais, vocês durante o fim de semana não lhes podem pôr a fralda, porque depois é importante que se faça a mesma coisa em ambos os lados, que é para eles não chegarem a um calo ao outro e de repente daí a comunicação. todo o processo que houve, sim, e portanto tem de ser tudo em parceria pelo bem-estar da criança, não é? Mas acho que são esses conselhos que eu tenho para dar, podes fralde. Então, Carolina, diga-nos lá uma coisa, certamente lá em casa devem estar a pensar, mas na turminha do meu filho já quase todos tiveram o desfralde, mas o meu não quer. E lá na creche, se calhar até faz, mas chega à casa e não faz, e não quer. Isto é algo que tem que ser trabalhado pelos pais ou é alguma teimosia que é inerente à própria criança?
Não, a própria da criança tem uma teimosia inerente e lá está, as crianças têm todas o seu tempo e nós temos de o respeitar. Às vezes não quer dizer, não é porque os amigos já conseguiram desfraldar que aquela criança tem de desfraldar. É como as Xuxas, não é porque o grupo todo deixou a Xuxa que temos de obrigar aquela criança a deixar a Xuxa. Cada um tem o seu tempo e nós temos de o respeitar. Claro que há ali uma idade em que é importante que eles deixem a fralda e a Uhum. Xuxinha também, mas se não conseguirem não tem problema nenhum, se retardarmos um ano, tudo se faz. Acho que é preciso ter paciência e não interrompermos aquele processo, porque se já dermos início ao desfralde, não é porque não está a conseguir de um lado que vamos interromper do outro. Se um lado corre bem e do outro continua a fazer xixi, não faz mal, continuamos a tentar, arranjamos outro tipo de estratégias, mas é importante é que não se interrompa o que já foi feito até então. Certo, até para também continuar a haver uma comunicação e a Claro, própria criança não se dispersar, não é? Em termos claro. da própria rotina. Claro, porque muitas vezes há tendência a desistir e o desistir é mau, não se deve desistir, Sim, é porque depois verdade. voltam ao conforto e não querem deixar. Mas aí lá está, o vosso papel, mais uma vez, papá, mamã, vão de fim de semana, não desistam, já Exato. sabem. Exato. Muito interessante. Carolina, mais uma questão. Lá em casa, provavelmente devem estar a questionar, muitas das vezes, quando as crianças vão doentes ou estão assim um bocadinho mais adoentadas, vocês conseguem perceber já mais ou menos qual é o tipo de situação que aquela criança possa ter? Uma situação pode ser doença, mas outra pode ser outras situações em casa mais Claro. complicadas. Vocês percebem, vão-se apercebendo no vosso dia-a-dia de diferença dessas situações? Eu posso dar um exemplo que eu tenho, acho que a mãe não se importa nada quando vir isto vai adorar, que é, eu tive no meu primeiro ano de trabalho um caso muito complicado de descobrir que o menino tinha diabetes. E de começar a perceber que ele estava muito sonolento, que bebia demasiada água para aquilo que era normal para a idade, o próprio do xixi tinha um cheiro que não era característico, e comecei a achar tudo fora daquilo que era comum naquela criança e comecei a falar com os pais para perceber se em casa se passava a mesma coisa, se existia algum tipo de... se eles tinham percebido que aquela criança tinha mudado alguma coisa na rotina. E os pais na altura disseram que de facto ele chegava à casa e estava sempre muito cansado, mas achavam que era cansaço da escola e ele tinha tendência a dormir muito. E eu na altura falei com ele, suspeitava que o menino tinha diabetes e infelizmente veio-se a confirmar que de facto tinha. Mas são estes pequenos detalhes que às vezes nós conhecemos tão bem as crianças, passamos tanto tempo com elas, que acabamos por estar atentas a pequenas coisas que nem sempre os pais conseguem perceber e vice-versa. Às vezes em casa os pais conseguem passar mais tempo com eles do que eles passam na escola, porque há meninos que também conseguem sair cedo, porque os pais têm essa disponibilidade e acabam por nos alertar para coisas que se calhar nós não tínhamos percebido, e então há esta comunicação que é bastante importante. E em relação às doenças, às vezes eles aparecem com qualquer coisa, o que quer que seja, ou com alguma diarreia, ou começam a vomitar e nós dizemos logo, pronto, já vai ser, já vem aí uma virose, já vem aí qualquer coisa, e avisamos logo os pais, olha, daqui a uma semana já está a sala toda, e normalmente bate certo. As dores de cabeça. É As dores de verdade, cabeça. é verdade. Carolina, para o futuro, como sendo educadora e lidando com crianças, que vão ser os adultos de amanhã, vocês próprios também têm alguns desafios, que não é só no próprio desenvolvimento infantil, mas também do próprio ser, não é? O próprio ser da criança que estão a desenvolver. Nesse sentido, quais é que são as suas maiores dificuldades como educadora? Com as crianças e com as famílias no geral. Sim. Eu acho que hoje em dia eu tenho os dois tipos de pais. Eu acho que é muito complicado dar uma ideia generalizada de como estão as coisas neste momento, mas eu acho que uma das dificuldades é a sociedade no geral, porque estamos a viver uma época digital que por um lado é bom, porque as crianças aprendem a mexer em tudo e mais alguma coisa e temos acesso a outro tipo de informação e conseguimos mexer em várias coisas, outros tipos de programas. Por outro lado, é péssimo porque eles estão a perder competências que são super importantes e os pais, muitas das vezes, as famílias, não quer dizer que sejam sempre os pais, para os manterem sossegados, para os manterem calados, dão-lhes os iPads e os telefones para a mão e isso destrói completamente tudo aquilo que eles podiam Desenvolver.
desenvolver. E é muito importante que eles tenham acesso a este tipo de aprendizagens, não só na escola como em casa. E eu acho que acabam por perder um bocadinho essas competências porque só estão muitas das vezes a trabalhá-las na escola e os pais às vezes nem se apercebem, só quando nós partilhamos o progresso deles, de como as crianças estão, daquilo que são capazes de fazer, porque em casa não lhes dão a oportunidade de. Exato. Portanto, um dos problemas eu acho que é a sociedade e o outro é as famílias. Há famílias que são incríveis e são super interessadas e querem acompanhar aquilo que se está a passar na escola e querem participar nas atividades e querem saber aquilo que está a acontecer, e existe outro tipo de famílias que são as que acham que a escola é um depósito de crianças, que as põem lá só para passar o dia e que acham que não fazemos mais do que a nossa obrigação e que só brincamos com eles e não lhes interessa minimamente aquilo que está ou não a ser feito. E portanto acho que as duas maiores dificuldades neste momento na educação são essas. Portanto, pontos no futuro a melhorar e a comunicação no geral também, neste caso com a escola, com as famílias e com as educadoras e auxiliares. Portanto, é fundamental porque às vezes também o que acontece é que os pais falam muito com as educadoras e há se calhar às vezes um certo... Não é desprezo, mas desprezar um bocadinho a função da própria auxiliar, que é tão ou mais ou igualmente importante que a educadora, porque fazem o seu trabalho em equipa e em conjunto, não é? Nós Portanto, temos também é muito importante. a nossa função pedagógica e as auxiliares têm a outra parte que é também muito importante e que acompanham também o progresso deles em tudo e que nos ajudam e auxiliam bastante. E às vezes há situações que nem se passa connosco, educadoras, que são com as auxiliares e vice-versa, e é importante que os pais questionem sempre, porque às vezes tanto uma como a outra consegue dar a resposta porque ambas estão na sala, não é? E faz diferença, não é? É um conjunto, é um trabalho em equipa. É verdade. Olha, Carolina, por hoje ficámos aqui já elucidados de algumas situações, certamente lá em casa os papás também já ficaram, se calhar até com um pontinho mais de curiosidade de amanhã irem falar com a educadora, saber como é que está o filho, o que é que ele anda a fazer e criar aqui se calhar uma nova comunicação, não imposta pela instituição, mas sim pelas próprias famílias, porque cada vez mais é importante. Carolina, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Esperemos continuá-la a vê-la, não só aqui no nosso canal do YouTube, quem sabe também noutras situações. Obrigada por fazer parte desta família Bebê Arc 7 e espero que continue com a sua boa educação e com o seu canal do YouTube, que está muito bem e faz coisas muito giras para os pequeninos. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada. Aí em casa, muito obrigada por assistirem a mais um episódio do podcast da Bebê Arc 7, hoje com as declarações da educadora Carolina. Ficámos aqui a saber algumas novidades, o que é que as crianças fazem e as dúvidas que por vezes existem. Já sabem, se querem conhecer muito mais a nível do nosso podcast, sigam o nosso canal do YouTube e o sininho aí em cima para receberem as nossas notificações. Até já!